Olá, estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 3, quero lembrar que o PET 3 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está aqui conosco é o professor Alexandre Duarte, de Matemática. E nessa aula nós vamos retomar o tema Medidas de Tendência Central, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do Enem. Não é isso, professor? Isso mesmo, Bruna. Olá, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Então nós vamos falar de Enem e de estatística. Medidas de tendência central. O que são essas medidas? São medidas que te dão uma ideia de um conjunto de dados. Nós temos duas básicas, média aritmética simples, às vezes simplesmente média aritmética e às vezes simplesmente média. Então, se falar só média, você já sabe que é a média aritmética simples. E a média aritmética ponderada. Como que calcula simples? A maioria das pessoas sabe, soma todos os valores e divide pela quantidade de dados que você tem. A ponderada, além dos valores, você tem pesos atribuídos a esses valores. Qual que é o objetivo desses pesos? Equilibrar essas medidas de alguma maneira. Então, se um peso é maior, ele puxa a média para ele. Se um peso é menor, ele vai afastar a média dele. E a fórmula é a seguinte: você pega o valor vezes o seu peso, mais o segundo valor vezes o seu peso, mais o terceiro valor e assim por diante, até o último valor vezes o peso dele e divide pela soma dos pesos. Você vai perguntar, por que, Alex, dividir pela soma dos pesos? Para manter certas propriedades da média. Por exemplo, a média não pode ser menor do que o mínimo valor, não pode ser maior do que o máximo valor. Se todos os valores forem iguais, a média vai ser esse valor. E, aliás, se os pesos forem todos iguais, a média ponderada vira a média aritmética simples. Outras duas medidas são a moda e a mediana. O que é a moda? Quando você fala, fulano está com uma roupa na moda, quer dizer que tem muita gente usando aquela roupa. Então, moda é simplesmente o valor que mais se repete. E a mediana, com os dados ordenados em ordem crescente ou decrescente, é o valor do meio, entre aspas. Por que entre aspas? Se a quantidade for ímpar, nós temos um valor ali no meio. Então, por exemplo, se você tem 9 dados, o quinto valor é o valor do meio. Ficam 4 valores antes e 4 valores depois. Mas se a quantidade for par, não tem um valor que esteja no meio. Então, o que a gente faz? Pega os dois valores que estão no meio e calcula a média. Soma esses dois valores e divide por 2. Bom, então vamos ver um exemplo do Enem 2009. Brasil e França têm relações comerciais há mais de 200 anos. Enquanto a França é a quinta nação mais rica do planeta, o Brasil é a 10ª, e ambas se destacam na economia mundial. No entanto, devido a uma série de restrições, o comércio entre esses dois países ainda não é adequadamente explorado, como mostra a tabela seguinte referente ao período 2003-2007. Vamos ver a tabela? Tem os investimentos bilaterais em milhões de dólares por ano, de 2003 até 2007. Aí, para cada ano, nós temos os investimentos feitos pelo Brasil na França e pela França no Brasil. Então, nós vemos que em todos os anos a França investiu mais no Brasil do que o contrário. A pergunta é, os dados da tabela mostram que, no período considerado, os valores médios dos investimentos da França no Brasil foram maiores que os investimentos do Brasil na França em um valor. E as alternativas, inferior a 300 milhões de dólares, de 300 a 400, letra C, mais de 400 até 500, letra D, mais de 500 até 600 e letra E, superior a 600 milhões de dólares. Bom, então nós vamos calcular a média para cada caso. Se a gente olhar a coluna do Brasil na França, são 5 valores. Como é que nós vamos calcular a média aritmética simples? Soma os 5 valores, 367 mais 357 mais 354 mais 539 mais 280, divide por 5. Essa resposta deu 379,4 milhões de dólares. E se a gente fizer a mesma coisa para a França no Brasil, 825 mais 485 mais 1458 mais 744 mais 1214 sobre 5, a média deu, dividindo por 5, 945,2 milhões de dólares. Então nós temos Brasil na França, a média, soma tudo, divide por 5, porque são 5 valores, 379,4, França no Brasil, 945,2, a diferença, portanto, é
945,2 menos 379,4, 575,8 milhões de dólares, alternativa D. Uma segunda solução que seria possível seria fazer a diferença em cada linha. Por exemplo, na primeira linha, o maior menos o menor. 825 menos 367 deu 458. Na segunda linha, referente a 2004, 485 menos 357 deu 128, e assim por diante. A terceira diferença, 2005 é 1104, a quarta é 205, a quinta diferença, 2007 é 934. Então aqui nós temos uma coluna de diferenças. Se a gente fizer a média desses 5 valores, olha lá, ó, 458 mais 128 mais 1104 mais 205 mais 934, tudo sobre 5 também dá 565,8. É claro que essa solução é mais demorada, Numa prova do Enem a gente não faria, mas é só para você ver que a diferença das médias equivale à média das diferenças nesse caso. Um outro problema interessante mostra o seguinte, do Enem 2010. O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Então, por exemplo, em 5 partidas esse time não marcou nenhum gol, 0 gol marcado. Em 3 partidas marcou exatamente 1 gol. Em 4 partidas marcou 2 gols. Em 3 partidas, 3 gols. Em 2 partidas, 4 gols. Em 2 partidas também 5 gols. E em apenas uma partida o time conseguiu marcar 6 gols. Se x, y e z são, respectivamente, a média, a mediana e a moda dessa distribuição, então nós temos que colocar em alguma ordem aí o x, o y e o z. Bom, então repare primeiramente que ele pediu os 3, a média, a mediana e uma moda. Vamos fazer um de cada vez. O que é a média? É a quantidade de gols que o time marcou dividido pela quantidade de partidas. Só que aí nós vamos ter que multiplicar. Por quê? Se em 5 partidas o time marcou 0 gol, no total ele marcou 0 gol até aí. Se em 3 partidas ele marcou 1 gol, ele vai marcar quanto então? 1 vezes 3, 3 gols. Se em 4 partidas ele marcou 2 gols em cada uma, o total de gols nessa linha é 2 vezes 4 igual a 8. E assim por diante. 3 partidas com 3 gols em cada uma, 3 vezes 3, 9 gols. Depois, 2 partidas com 4 gols, 4 vezes 2, 8 gols. 2 partidas com 5 gols, 5 vezes 2, 10. E uma partida com 6 gols, total 6 gols. Somando a todos os gols, nós temos 0 mais 3 mais 8 mais 9 mais 8 mais 10 mais 6, 44 gols. Em quantas partidas? Somando também a quantidade de partidas, 5 mais 3 mais 4 mais 3 mais 2 mais 2 mais 1, 20 partidas. Então agora nós temos o total de gols e temos o total de partidas. É só dividir. 44 dividido por 20 dá 2,2 a média de gols por partida. Pessoas, observem o seguinte, isso é uma média, é uma referência, Não tem jeito, claro, de um time marcar 2,2 gols numa partida. É uma referência, quer dizer que se o time jogou 10 partidas, por exemplo, provavelmente ele marcou algo em torno de 22 gols. Como que calcula a mediana? Então nós temos 2 soluções. O que é a mediana? A mediana é o valor do meio quando os dados estão ordenados em ordem crescente ou decrescente. Ali nós temos os gols marcados já em ordem crescente. Se nós temos 20 partidas, então a quantidade é par, não existe um valor do meio. Nós temos que pegar os 2 valores do meio, o 10º valor e o 11º valor e calcular a média, somar e dividir por 2. Então nós estamos procurando esses 2 valores, o 10º e o 11º. Como que nós vamos fazer? Olha só. Nós temos ali, 5 mais 3 partidas, 8 partidas naquela parte que está marcada ali em azul. Ok. Então, olha só, nós estamos procurando o 10º e o 11º valores correspondentes a essas partidas. Em seguida, vem mais 4 partidas. Mas se eu já tenho 8 valores e em seguida tenho mais 4, eu tenho 12 valores. Quer dizer que nesta faixa aqui, dessas 4 partidas, vão estar exatamente o 10º valor e o 11º valor. Em outras palavras, nós temos 8 partidas depois, a 9ª, a 10ª que nós procuramos, a 11ª e a 12ª. Quer dizer que a mediana vale quanto? São 2 valores iguais a 2. O 10º valor é 2, o 11º valor também é 2. Então a mediana vai ser a média dos dois. 2 mais 2 sobre 2, 4 sobre 2, que é 2.
Outra opção seria enumerar todos os valores. Então, 5 partidas com 0 gol, eu tenho 0, 0, 0, 0, 0. Depois, 3 partidas com 1 gol, 1, 1, 1. Depois, 4 vezes o número 2. Depois, 3 vezes o número 3. 2 vezes o número 4, 2 vezes o número 5 e 1 vez o número 6. Se nós escrevermos todos esses 20 valores, né, na ordem crescente aqui no caso, nós estamos procurando o 10º e o 11º valor para pegar a média. Então, pegando a média, mesma coisa, né, 2 mais 2 sobre 2, o y vai ser 2 mais 2 sobre 2, que é 4 sobre 2, que é 2. Um pouco mais demorado. E, finalmente, a moda. Também temos duas soluções. O que é a moda? O valor que mais aparece. Como aqui tem a quantidade de partidas, essa coluna automaticamente já é a sua frequência. Já te diz quantas vezes cada valor acontece. Então, por exemplo, 5 vezes o número 0, está ali, ó, 0, 0, 0, 0, 0. 3 vezes o número 1, mesma coisa, que nós fizemos inclusive na tela anterior. Então, quer dizer que a quantidade de partidas maior que tem aqui é 5. Qual foi a quantidade de gols marcados que mais apareceu então? Foi 0 gol, aparece 5 vezes. A segunda solução é você escrever explicitamente, aí você vai ver que o valor que mais aparece é o número 0. Bom, então, conclusão. A média, que o próprio problema chamou de x, a gente calculou 2,2. A mediana, o y, é 2 e a moda, o z, é 0. Colocando em ordem crescente, 0 é menor que 2, que é menor que 2,2. Ou seja, z menor que y menor que x. A alternativa é. Essa questão aqui é do Enem 2014 e ela é a primeira vez que a gente vai usar média ponderada. Diz o seguinte: ao final de uma competição de ciências em uma escola, restaram apenas 3 candidatos. De acordo com as regras, o vencedor será o candidato que obtiver a maior média ponderada entre as notas das provas finais nas disciplinas Química e Física, considerando respectivamente os pesos 4 e 6 para elas. Como assim, respectivamente, Alex? Peso 4 para Química, né, na ordem, e peso 6 para Física. As notas são sempre números inteiros. Por questões médicas, o candidato 2 ainda não fez a prova final de Química. No dia em que sua avaliação for aplicada, as notas dos outros 2 candidatos em ambas as disciplinas já terão sido divulgadas. Vamos ver na tabela. O candidato 1 tirou 20 em Química, 23 em Física. O candidato 2 é aquele que ainda não fez a prova de Química, mas já fez a prova de Física e tirou 25. E o candidato 3 tirou 21 em Química, 18 em Física. A menor nota que o candidato 2 deverá obter na prova final de Química para vencer a competição é 18, 19, 22, 25 ou 26. Bom, então vamos lembrar o que significam os pesos. São aqueles números que têm que ser multiplicados pelo seu respectivo valor. Por exemplo, se ele tirou 20 em Química com peso 4, a média ponderada do candidato 1, 20 vezes 4, mais 23 em Física no peso 6, você multiplica o valor 23 pelo peso 23 vezes 6, sobre a soma dos pesos. 20 vezes 4 mais 23 vezes 6 vai dar 218. Felizmente, a soma dos pesos aqui está fácil, 10. 218 dividido por 10, basta chegar a vírgula, uma casa para a esquerda, 21,8. O candidato 2, a nota dele em Química é x, mas não tem problema. X vezes o peso 4, mais 25 vezes o peso 6, sobre a soma dos pesos, 4 mais 6 de novo. Repara que a soma dos pesos nunca muda. X vezes 4 é 4x, mais 25 vezes 6 é 150, tudo dividido por 10. E o terceiro candidato, a mesma coisa, 21 vezes 4 mais 18 vezes 6 sobre 4 mais 6, que dá 192 por 10, que dá 19,2. Pessoas, se esse candidato quer ser aprovado em primeiro lugar, ele tem que tirar a melhor nota, né? O segundo candidato, perdão. O primeiro já tirou a nota melhor que o terceiro, que é 21,8. Então, o nosso candidato, que é o candidato 2, ele tem que tirar uma nota melhor do que 21,8. Matematicamente, a média 2, que é a média dele, tem que ser maior do que 21,8. Como nós já calculamos a expressão da média, 4x mais 150 sobre 10 maior que 21,8. Essa expressão ali é a que nós calculamos aqui, ó. Então, ficou assim. Nós temos então que resolver uma desigualdade. Essa não é complicada porque o denominador é constante, além disso é positivo, nós podemos passar esse número 10 multiplicando.
10 vezes 21,8. Do lado esquerdo ficou 4x mais 150, maior que 10 vezes 21,8, né? É só chegar a vírgula para a direita, vai dar 218. Ok? Repara que como o denominador é um número positivo, na hora que ele passa multiplicando, o sentido da desigualdade se mantém. Se fosse um número negativo, a gente ia inverter e ia ficar um sinal de menor ali. Passo o 150 subtraindo, 4x maior que 218 menos 150, essa conta dá 4x maior que 68. E agora? Como o nosso objetivo é isolar o x, eu posso passar esse 4 dividindo. Novamente, o 4 é positivo, não tem nenhum problema. X maior que 68 quartos. 68 quartos dá um número inteiro, x maior que 17. Mas cuidado, porque o enunciado fala assim, ó, as notas são sempre números inteiros. Então, ele não tem como tirar 17,1, 17,2, 17,7. Como são sempre números inteiros, o x mínimo que ele tem que tirar é 18. Ou seja, o menor número inteiro superior a 17 é 18, alternativa A. E, finalmente, um pesquisador está realizando várias séries de experimentos com alguns reagentes para verificar qual o mais adequado para a produção de um determinado produto. Cada série consiste em avaliar um dado reagente em 5 experimentos diferentes. E esse pesquisador está interessado no reagente que apresentar a maior quantidade de seus resultados acima da média encontrada para aquele reagente. Essa tabela aqui mostra os resultados. Ó. Cada reagente foi testado em 5 experimentos e ele quer saber qual vai ser o reagente escolhido. Bom, mas o que acontece? Então, o que a gente tem que fazer primeiramente é calcular as médias dos reagentes. Como que foram feitos esses cálculos? Por exemplo, o reagente 1. Nós pegamos o que aconteceu no experimento 1, 2, 3, 4 e 5, somamos tudo para o reagente 1. 1 mais 6 mais 6 mais 6 mais 11, como são 5 experimentos, dividimos por 5. 30 por 5 dá 6, ok? Fizemos a mesma coisa para cada coluna aqui, para o reagente 2, para o reagente 3, para o reagente 4, para o reagente 5. Como assim a mesma coisa? Somamos os 5 valores, dividimos por 5 para achar a média aritmética simples de cada um deles. Agora, cuidado, na hora que chegar aqui, né, se você estiver assim apressado no Enem, você pode ficar tentado a escolher o reagente 3, porque ele possui a maior média dentre todos eles. Olha só, 6, 4,8, 6,8, 6,6 e 6,6 de novo. Então você poderia pensar, o 3 ganhou, porque a média dele é maior. Só que não. Por quê? Vamos ler a pergunta de novo? O pesquisador está especialmente interessado naquele reagente que apresentar a maior quantidade dos resultados de seus experimentos acima da média encontrada para aquele reagente. Então, o que vai ser escolhido não é o que tem a maior média. O que vai ser escolhido foi aquele que apresentou mais valores acima dessa média dele. Se a gente voltar na tabela, então, ó, repara que é maior, não é maior ou igual. Então, por exemplo, reagente 1, a média dele foi 6. Dos 5 valores 1, 6, 6, 6 e 11 da primeira coluna, nós só temos um valor acima da média 6. O segundo reagente, apesar de ter tirado 0, né, no experimento 1, ele tem 4 valores acima da média. A média é 4,8, tem um valor 6, 7, 6 e 5. O terceiro reagente tem 3 valores acima de 6,8. O reagente 4 também tem 3 valores acima da média dele, que é 6,6. E o reagente 5 também tem 3 valores acima da média dele, 6,6. Né? Então, quantidades acima da média, anotada aqui nessa segunda linha, 1, 4, 3, 3 e 3. O reagente 2 vai ser o escolhido porque ele é o que apresentou mais resultados acima da média dele. Okay? Apesar do reagente 3 ter apresentado a maior média, o reagente que apresentou mais resultados acima da média foi o reagente 2. Então, fica a dica, leia sempre a pergunta com atenção, especialmente na hora que você estiver terminando a questão do Enem, leia a pergunta novamente para ver se aquilo que você está achando é aquilo que está sendo perguntado. Ok? Bom, aqui vão ficar mais alguns exercícios à disposição de vocês via internet. Muito obrigado e até a próxima aula.